Olá, estamos na segunda temporada do podcast Saúde da Alma. Somos mulheres, amigas e psicólogas e estamos aqui para falar sobre saúde mental com profundidade, mas também com muita leveza. Olá, minha amiga Aline. Oi, amiga. Que alegria estar aqui com você de novo. Olha, vencemos a primeira temporada, agora estamos Sim. aqui quase que eu derrubo aqui o tripé. Estamos aqui Emocionada, já está emocionada. Estamos aí na segunda, né? Isso. Ai, que alegria. Não, e vocês não sabem que hoje, além de ser o primeiro episódio da segunda temporada, é uma edição especial, porque exatamente hoje é aniversário da Aline, gente. Obrigada, amiga. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, porque é um tema que foi construído na infância. Desde o início do podcast, nós falamos sobre isso, sobre essa questão da saúde mental envolvendo o nosso processo na infância. Sim. Só que hoje, esse processo da infância ainda se revela através dos relacionamentos amorosos e nas escolhas amorosas. Nós vamos falar sobre estilos de apego, sobre dependência emocional e a forma como você se relaciona no mundo, né? Excelente. E é muito interessante a gente falar sobre isso. Eu quero que seja de forma leve. A gente até conversou antes, né, amiga, que a gente quer que esse tema seja dito de forma mais leve. E eu lembrei, quando eu era adolescente, tinha aquelas revistas que eu fazia teste, no final eu sabia como era mais ou menos o meu estilo, como eram as minhas tendências, né? E quando a gente olha para os estilos de apego, eu quero que a gente possa olhar sobre essa perspectiva. Não sobre um viés de como fosse um sintoma problemático ou um lugar de culpa, que na verdade não existe culpados nessa história. Na verdade, você não teve culpa de nada. Você não teve culpa da sua construção psíquica na infância. Você não teve culpa como foi o zelo e o cuidado sobre você. Você agora só está revelando para o mundo como isso aconteceu. Então não existe culpados e não existe pessoas difíceis de se relacionar pelo via do temperamento ou pelo via da identidade. Mas sim pela via da emoção, porque essa emoção descarrega a falta de zelo e de cuidado que houve nesse processo da infância. E vamos deixar claro que também não para culpar os pais também. Coitados dos pais. Porque, culpa né? dos pais. Porque até o estilo de apego que os pais têm foi o estilo Também foi aprendido também, né? Foi a forma como eles foram cuidados também. Então, aqui também é lugar para romper. É uma grande possibilidade para romper tudo isso, né? Então, vamos falar sobre os estilos de apego e entender como eles se construíram. Eles se construíram primeiro na infância, né? Nos primeiros anos de vida, lá na infância, aonde você recebeu o cuidado dos seus pais. E nesse cuidado, se esse cuidado foi um cuidado que teve zelo, que teve proteção, que teve contorno das suas emoções, que você recebeu todos os cuidados básicos e que seus pais conseguiam se colocar no lugar de autoridade e de maturidade, você como a criança dessa relação, provavelmente você tem um apego seguro. E é o apego que a gente menos vai falar aqui, porque o apego seguro, ele não precisa de ajuda. Já está seguro, né? Já está seguro. E é muito interessante, se você recebeu isso do apego seguro, você sente o mundo desta maneira. O mundo é seguro para mim. O mundo é seguro, eu estou seguro e eu consigo entrar neste mundo e dar contornos seguros, porque essa segurança emocional foi construída dentro de mim, né? Agora, se você teve cuidadores que não deram muito esse contorno, que estavam presentes em algum momento, em alguns momentos não estavam presentes, que em alguns momentos oscilavam emocionalmente, que o tempo todo você sentia que tinha que chamar uma certa atenção para receber esse contorno e que muitas vezes você se colocou como cuidador dos seus pais e dos seus irmãos. Muitas vezes você percebeu que existia um certo vazio ali familiar, que de certa forma você tinha que chamar atenção para ser vista, para ser cuidada. Você sentiu um mundo de forma insegura. Calma aí, eu preciso do olhar do outro, eu preciso chamar a atenção do outro para eu conseguir me calibrar emocionalmente. Porque se eu não chamar, o outro não vem. Se eu não chamar alguma atenção, é capaz do outro me abandonar. Então, a probabilidade, se você passou isso, essa situação na sua infância, o seu apego é um apego inseguro, um apego ansioso. Agora,
Se na sua infância você teve a presença dos seus pais física, mas seus pais não conseguiram te oferecer a presença emocional, que é ser visto, é ser cuidado, é ser validado das suas emoções. É um pai que trabalhou bastante, não teve uma boa comunicação verbal e emocional com os filhos. É a mãe que trabalhou bastante e conseguia fazer os cuidados básicos, que é dar comida, lavar a roupa, mas não tinha aquele contorno emocional que a criança precisa, de ser vista, de ser validada, de receber o colo quando está chorando ou está se sentindo insegura. Provavelmente, o seu apego é o evitativo. O apego evitativo não adianta eu chamar, não adianta eu reclamar, não adianta porque eu sinto que eu estou até incomodando. O apego evitativo, ele tem essa sensação assim, se eu chamar eu incomodo, porque o outro está trabalhando muito, está fazendo as suas coisas. Se eu chamar o outro para sentir o que eu estou sentindo agora, eu vou incomodar. Então, o apego evitativo, ele aprendeu a ser autossuficiente nas suas emoções. E o que aconteceu? Como ele sentiu muito, para conseguir calibrar as emoções, o organismo preferiu não sentir mais. Então, essa organização emocional não é culpa, não é porque você não sabe amar, não é porque você é uma pessoa narcisista, que hoje está na moda falar que todo mundo é narcisista ou é egoísta. Não é este lugar. Na verdade, foi uma proteção do seu corpo para te calibrar de acordo com esse ambiente que você viveu. Então, a probabilidade é de você ter o apego evitativo. Vai olhando um pouquinho a sua infância. Agora, vamos falar sobre o apego caótico e desordenado. Você teve até os pais presentes, mas eram aqueles pais emocionalmente desordenados. Provavelmente pais que possuíam transtornos mentais, pais que tinham dependência química, pais que não conseguiam dar o contorno nas suas próprias emoções e jorravam para os filhos. É aquele lugar onde havia amor, mas também havia desespero. Onde havia amor, mas também havia angústia. Onde havia amor, também havia caos. Aquele duplo vínculo, né? É aquele vínculo. Tem amor, mas também tem o medo. O medo, a angústia. A angústia, o desespero. E muitas vezes até o caos físico e emocional, né? Então, o seu sistema ficou desregulado. Porque você olha para o mundo e diz, onde tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Então, é bem provável que nessa construção da sua infância, o seu apego pode ser evitativo. Não é um lugar da culpa, é um lugar para você olhar e discernir qual o seu estilo de apego. Para quê, Aline? Porque a gente não é mais essa criança. Exatamente. Nós não somos essa criança que está ali totalmente passiva ao ambiente. Nós já conseguimos dar contorno a qualquer ambiente que a gente consegue viver. A gente não se perde mais no outro. Mas o seu sistema emocional criou um sistema de alerta. E assim, a gente fala muito, as pessoas dão muita ênfase ao desenvolvimento físico de uma criança, como que está a sua saúde, né, seu desenvolvimento biológico, mas tão importante quanto o nascimento e o desenvolvimento biológico é o nascimento e o desenvolvimento mental, emocional. E o teórico, né, da teoria do apego, que é o Bowlby, ele diz que tão importante que é, assim como a alimentação é importante para o corpo, o relacionamento que uma criança estabelece com seus pais na infância, ali principalmente, né, na primeira infância, vai ser muito importante para a sua segurança emocional, para a sua formação de vínculos, para como ele vai se relacionar, inclusive na vida adulta também. Né? E às vezes as pessoas não sabem, né, que às vezes tem uma personalidade que é estável, que é organizada e que é muito coerente, mas quando a pessoa se coloca numa situação de relacionamento amoroso, muito dos nossos sintomas, muitas das nossas características, elas realmente aparecem, né, nesse contexto, nessa situação. Então, por isso que, né, como a Aline falou muito bem, né, você reconhecer o seu estilo de apego não é uma sentença, não é um rótulo, mas é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento e também uma ferramenta para você conhecer e perceber o seu parceiro. Porque às vezes acontece muito, né? Um casal, às vezes, de uma pessoa que tem um apego ansioso se relaciona com uma pessoa que tem um perfil mais evitativo.
né? Isso vai trazer muita angústia. Às vezes a pessoa pode se sentir desvalorizada, pode se sentir não reconhecida, não validada pelo outro, mas não tem a ver. Às vezes a pessoa introjeta a culpa como se fosse responsabilidade dela. Tem muito a ver com o modo de funcionamento do outro, a forma como o outro se coloca. E saber isso é fundamental, né? É fundamental, extremamente importante, Aline. Por quê? Porque isso não é algo racional, não é algo de um traço de personalidade ou maldade ou culpa. É o sistema de alerta que ativou cada um de uma forma diferente. O sistema de alerta do apego ansioso está totalmente ligado 24 horas por dia. Por quê? O apego ansioso nós podemos chamar do apego perseguidor. Vamos chamar assim, perseguidor? Porque o sistema de alerta dele está ligado. Ele está no estado de vigilância o tempo inteiro. O que o outro fala? A forma como o outro se mostra, até o tom de voz que o outro... Expressão facial, a expressão né? facial, o tom de voz, quanto tempo o outro responde uma mensagem. Então, o tempo todo, o apego ansioso está num sistema de alerta muito elevado, porque lá na infância, ele teve que estar atento o tempo inteiro para ser visto e para ser validado. Então, ele espera ser visto e ser validado pelo parceiro. Então, quando o parceiro demora a responder uma mensagem, não valida todas as suas conquistas, não demonstra um carinho, um afeto como você imaginava que deveria receber, que com apego ansioso recebe isso. Nossa, eu não estou sendo suficiente. Sim. Eu não estou sendo amada o suficiente. A qualquer momento serei abandonada, né? Vou ser abandonada. A visão da pessoa fica muito distorcida, né? A forma, a lente pela qual a pessoa enxerga a realidade fica distorcida. E é por isso que acontecem, né? Situações de dependência emocional. A gente sabe que o apego ansioso não é o único estilo de apego, pode ter a dependência, mas normalmente uma pessoa que lida com essa angústia, ela coloca o outro numa posição muito grandiosa, muito idealizada, e ela se enxerga e se percebe de uma maneira muito diminuída, muito pequena. Isso acaba trazendo um prejuízo muito grande. Né? Eu estava falando a respeito da mensagem, eu já tive uma paciente que ela tinha crises mesmo de ansiedade, isso se tornava visível até com sintomas físicos, quando o namorado demorava, às vezes, a responder uma simples mensagem, né, no WhatsApp. Né? Olha que interessante você falar sobre isso, porque o apego ansioso, ela não olha as coisas propriamente ditas na realidade. Está demorando porque está no trabalho, está fazendo outra coisa, que o outro tem uma vida, né, uma vida própria além de você, né? Então, quando a pessoa interpreta esse tempo sem resposta, não é a realidade do agora, é a realidade do que ela sentiu, que não tinha noção de tempo na infância, porque na infância a gente não tem essa noção do tempo. Perfeita essa colocação, inclusive. Do tempo. Então, qualquer tempo de acolhimento da mãe em relação a essa criança pode ter sido 1 hora, a criança sente como fosse 24 horas. Então, quem está no apego ansioso ainda está neste lugar cristalizado. Demorou 5 horas para responder, vai me abandonar totalmente. Entra nesse lugar do dramático até, e por favor, não é porque você é dramático e não é porque você é pegajoso, não é este lugar, não coloca isso dentro da sua identidade, é o seu sistema de alerta fisiológico que está o tempo todo te mostrando: cuidado, você vai ser abandonado. Cuidado, você não é suficiente. Cuidado, você vai ser trocado por outra pessoa. Então, qual o seu comportamento? Enviar mais mensagens. Ligar compulsivamente. Checar as redes sociais de forma compulsiva. O apego ansioso é o perseguidor porque ele quer ter o controle compulsivo de que você vai continuar estando com ela ou com ele. Né? Então, esse apego ansioso tenta controlar a situação para ele não se sentir invalidado ou abandonado. Mas a gente tem uma notícia para dar, né, amiga? Por quê? Que quanto mais o apego ansioso controla e persegue, mais acontece aquilo que ele tem mais medo, que é o abandono. Exatamente. Não, e uma outra questão que é extremamente importante, quando uma pessoa ela fica muito ansiosa em relação a outra pessoa, quando ela desenvolve essa dependência emocional,
em relação ao outro, ela coloca o esteio das suas emoções na mão de outra pessoa. Inclusive, é um trabalho que a gente faz na terapia da pessoa conseguir olhar para dentro, voltar o seu olhar para dentro e pensar que tipo de atividades eu gostaria de desenvolver, quais são as minhas habilidades, né? E a pessoa ela pode sustentar a sua autoestima, a sua regulação emocional em outros ambientes também que não sejam exclusivamente, né, naquela pessoa. E, inclusive, né, isso acontece com homens, mas isso é muito recorrente em mulheres também, a pessoa se expor a vínculos abusivos. Porque quando a pessoa ela é muito ansiosa, quando ela é muito dependente, ela se coloca num estado de submissão. E uma submissão num viés negativo, que a pessoa não reconhece seus limites, a pessoa tem um nível de tolerância muito alto, ela engole muitas frustrações, muito desconforto, e tem casos que a pessoa nem reconhece as suas frustrações e o seu desconforto, né? Então a pessoa não consegue dizer não consegue impor limites, e isso é muito prejudicial, né, para a saúde mental. Isso que você está dizendo é de suma importância, porque o apego ansioso ele quer garantir a permanência do outro. Então é capaz de negar suas próprias emoções para manter o outro ali. E sabe o que acontece? Aumenta mais o nível de ansiedade. E como consequência, acontece aquilo que o apego ansioso tem mais medo, que é o abandono. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém consegue estar dentro de uma relação muito compulsiva, onde o outro coloca a outra pessoa como contorno das suas emoções. Exatamente. Se torna muito pesado e até desgastante para outra pessoa se relacionar também. Veja bem, não é para você colocar isso como um peso, é para você ter essa percepção que o seu movimento de cuidado não é buscar compulsivamente o outro, é olhar para você e entender o que o meu corpo está precisando agora. O que esse vazio está mostrando sobre as necessidades que eu preciso agora, que não é o outro que vai resolver. Não está nas mãos do outro resolver esse vazio agora que está dentro de você, e que não é o outro que vai substituir esse papel do pai e da mãe. Exatamente. Porque às vezes a pessoa está ali se relacionando com o outro, mas não é nem a pessoa inteira, né? Está ali em busca de uma mãe, em busca de um pai. Que dê esse contorno que ela precisava ali, mas não teve, que teve o tempo todo que buscar e chamar a atenção para ter. E, infelizmente, o apego ansioso acaba atraindo o maior medo dele, né? Que é o abandono. Porque, primeiro, ele se abandona. Sim, o primeiro exatamente. abandono não é o outro que faz. O apego ansioso, ele provoca um abandono nele mesmo, né? Então, você provoca... Olha que interessante a gente trazer isso, né? Você acaba provocando aquilo que você faz com você. Por isso que na terapia a gente faz esse trabalho, né? Eu até costumo comentar que é esse trabalho de mentalização. Que trabalho é esse? De você procurar enxergar a realidade de uma maneira mais ajustada. Você conseguir fazer uma leitura emocional de si mesma de uma maneira mais saudável. E conseguir fazer uma leitura do estado mental, do estado emocional do outro também. Claro que a gente não vai conhecer toda a complexidade de outra pessoa, mas exatamente isso, por exemplo, na questão da mensagem, né? Às vezes uma pessoa não te responde imediatamente, ou às vezes uma pessoa não te procura dentro da sua expectativa ou dentro daquilo que você construiu como seria ideal, mas isso não significa que a outra pessoa não goste de você, que a outra pessoa não ame você. Significa que a pessoa também tem uma rotina, também tem pendências, enfim, questões para administrar, né? E aí, na terapia, a gente consegue fazer essa organização, né? E na terapia também, dentro da relação com o paciente, a gente pode, depois você pode aprofundar, se você quiser, né? A gente pode reconfigurar, se eu posso usar essa expressão, né? Dentro da relação entre o paciente e o terapeuta, uma relação também paternal, maternal, né? Que vai trazer uma base segura de relacionamento também. Sim, isso que você trouxe também é importante, Aline, porque dependendo do estilo de apego que você tem, que a gente vai agora para o apego evitativo, você acaba não tendo poder até dizer não por uma relação que lhe adoece. Exatamente. Que às vezes, de fato, o apego ansioso aceita tanto e luta tanto, porque é o estilo de apego que mais luta para a relação dar certo. É o que está ali lutando para a relação dar certo. Só que você está vendo se você realmente essa relação faz bem para você.
Se o outro realmente te olha, te respeita, dá o contorno que você precisa, dá a segurança que você precisa também na relação, que o apego ansioso ele consegue minimizar muito pouco cuidado do outro porque ele está se dando muito, ele está oferecendo muito. Então é importante também fazer esse questionamento, porque o apego ansioso ele precisa ganhar essa força emocional terapêutica também de olhar, calma aí, essa relação não está sendo boa para mim. Às vezes é aquela mulher ou aquela pessoa que diz, não, eu amo por nós dois, mas isso não existe, né? Não existe. Relação é uma troca, Exatamente. Uma troca segura para ambos, mas não de dependência absoluta, uma dependência relativa entre ambos, né? Agora vamos para o apego evitativo, que normalmente o ansioso tem uma tendência a se relacionar. E a gente vai conversar mais sobre isso. É um match caótico. É um match caótico. O apego evitativo também não tem que ter essa culpa, porque ele é muito mal interpretado, o apego evitativo. Ele é muito visto como uma pessoa sem sentimentos. Muitas vezes, né, nas redes sociais, é até importante falar nas redes sociais, as pessoas têm que tomar muito cuidado o que são traços e tendências e o que são diagnósticos e transtornos. Ah, é verdade. Tem uma diferença muito grande, tá? Cuidado com esse autodiagnóstico. Uma pessoa pode ter traços autistas e não ser uma pessoa de transtorno autista. Você sabia disso? Uma pessoa pode ter traços depressivos e não ter um transtorno depressivo. Exatamente. Você sabia disso? Uma pessoa pode ter traços de ansiedade e não ter um transtorno de ansiedade. A pessoa pode ter traços mais narcísicos e ainda assim não ter um transtorno narcísico. Porque uma novidade que eu tenho para contar para vocês, é uma pequena parte da população, muito pequena, que tem narcisismo, ok? Então, calma, cuidado. Mas esse apego, tem muita tendência das pessoas falarem, é um narcisista. É frio. É frio. Não tem psicopata. Não tem consideração ao próximo. Só pensa em si. E não é esse lugar. Na verdade, ele está pensando tanto no ambiente, tudo o que está acontecendo no outro, e que, na verdade, ele não é capaz de suportar dentro de si, por isso que se afasta. É por sentir muito que corre. Então, é um apego chamado fugitivo. É por sentir muito e foge. E muito interessante que tanto o apego ansioso como o apego evitativo, os dois têm a questão da ansiedade. Os dois têm um alarme da ansiedade. Só que um é por meio da luta, que é o ansioso, e o evitativo é por meio do fugir, da fuga. Existe amor. Né? Muitas vezes uma pessoa de apego evitativo, sim, existe o desejo de se relacionar, mas associado a esse amor e a esse desejo também existe muito medo. Muito medo. Por isso que é tão importante a pessoa reconhecer o seu perfil, porque o medo ele é um péssimo conselheiro. E eu costumo dizer, né, para os meus pacientes, para os meus amigos, que aonde está o nosso medo, ali também está a nossa missão. Então, a gente precisa reconhecer, né, os nossos medos, e a principal ferramenta para vencer um medo é enfrentando esse medo. Que não é fácil, né, Aline? É difícil, é doloroso. E muitas vezes uma pessoa no processo terapêutico vai pensar, nossa, mas a terapia está tocando áreas tão difíceis para mim. Mas aí que mora a sua libertação emocional. Ser livre emocionalmente e não ser aprisionado emocionalmente. Exatamente. Né? E aí o apego evitativo, qual é a questão dele? O que o apego ansioso, o mundo é inseguro para mim, o evitativo também. Só que a insegurança ele não vê só no mundo. A insegurança dele é me misturar com o outro não é um lugar confiável. O apego evitativo, ele não evita amar, não é esse lugar. Ele evita se misturar com o outro, porque para ele se misturar com o outro não é um lugar de confiança, por isso que é um apego mais autossuficiente. Ele sempre tem medo, às vezes, até de falar sobre suas emoções para o outro, porque tem medo de incomodar, porque o seu corpo e as suas emoções ficaram no âmbito de separação emocional. Ele sente a vida pelo corpo, mas a emoção racionalizou. É uma tendência mais de ver as coisas pela razão do que pela emoção. O discurso é mais racional do que relacional. É aquela relação que o casal trabalha junto, mas ainda não existe o companheirismo. Que até no matrimônio, no casamento, a relação sexual é mais física do que física e emocional. Porque rompeu esse lado do corpo e emoção. Porque o apego evitativo, o sistema de alerta é desligar o sistema de alerta.
É desligar a emoção, mas não por ruindade e não por falta de vínculo ao outro, porque se misturar com o outro é um lugar que gera medo. Por quê? Porque lá na infância, o apego evitativo olhou para os pais e pensou, esse lugar não é confiável para me dar um contorno. Exatamente. E a infância é esse lugar, esse solo que a gente pisa, né, por um determinado período de tempo, mas depois a gente vai percorrer essa estrada para o resto da vida. A não ser que, né, essa trajetória pode ser modificada com autoconhecimento, com esforço pessoal, com uma necessidade, né, com esse desejo de investir na sua mudança, né? Mas se a pessoa não tiver esse reconhecimento, ela vai permanecer nessa repetição, nesse padrão. E é muito comum, assim, pessoas, né, serem casadas ou terem um relacionamento com uma pessoa evitativa e ela se sentir muito desvalorizada, a pessoa perceber ou sentir que não existe validação. Mas a pessoa do apego evitativo também tem muito isso, né? Esse medo da dependência, esse medo, né, essa insegurança em relação a um vínculo muito próximo, a um vínculo intenso com o outro. Então a pessoa se coloca nesse modo de defesa, né? Defesa, porque a profundidade emocional não é um lugar fácil para o apego evitativo lidar emocionalmente. E ele não faz isso de forma consciente. O sistema de alerta desliga mesmo para proteger as emoções, porque ele não consegue lidar com a profundidade relacional, com a profundidade de conversas difíceis, de lidar com desconfortos dentro da relação. Vai identificando até o seu parceiro que tem dificuldade de lidar com desconforto, tem dificuldade de lidar com conversas difíceis, tem desconforto de lidar com as emoções mais profundas dentro de um relacionamento. O sistema dele tem uma tendência a se desligar. E isso é proteção emocional, não é falta de amor, não é falta de afeto. Mas aqui eu chamo um pouquinho a atenção do apego evitativo. Se você percebeu que tem esses sintomas, você tem uma tendência muito grande a construir muros emocionais. Até dificuldades até de se abrir para se relacionar. E esses muros emocionais também geram uma visão muito amplificada do tipo de pessoa que você tem que se relacionar. Às vezes é aquela pessoa com padrões muito elevados de relação, né? Eu só vou namorar um cara do tipo assim. Eu só vou namorar uma moça do tipo assim, né? E cria muitos muros emocionais para não entrar dentro de uma relação. Por quê? Porque é uma pessoa ruim? É porque está fantasiando? Não é esse lugar. É porque está evitando se relacionar, mas isso não é consciente. Isso não é Por isso que é consciente. importante, né, a gente ter consciência sobre os nossos padrões, porque tudo aquilo que a gente não sabe, a gente repete, a gente reproduz, né? Você estava falando dessa questão da evitação, e muitas vezes pessoas que têm essa ansiedade, esse apego evitativo, elas são muito idealizadoras. Elas criam, assim, padrões muito rígidos, muito elevados, um padrão, assim, muito difícil até alcançar, que não está fundamentado, não está ancorado na realidade, né? O relacionamento tem que ser perfeito, a prova de conflito, a prova de dificuldade, isso não existe, né? A pessoa não pode ter uma DR, né, que é popularmente dizendo, não pode ter uma conversa difícil, e uma relação fácil, ela é construída por meio, às vezes, de conversas difíceis, conversas desagradáveis. Às vezes a pessoa, né, é muito romântica, não tem problema em ser romântica, às vezes é um traço, uma característica, né, da nossa personalidade, mas às vezes uma pessoa que é muito romântica, ela também é muito idealista e fica nesse plano mental, nesse plano das ideias. E um relacionamento no aqui e no agora, ele não é criado só de idealizações, né? Ele é criado com contato e com convívio na realidade. Então, a gente quer fazer esse convite mesmo, né, para a nossa audiência, para as pessoas que estão assistindo, a olharem para a sua história de vida, a reconhecerem como elas se relacionaram com os seus cuidadores, com seus pais, não para trazer esse senso de culpa, mas para trazer uma responsabilização e se colocar e se expor a essa oportunidade de não modificar, mas amadurecer o seu estilo, né, de apego. Para ter relações saudáveis, a gente merece, né, minha gente? Todo mundo ter merece. Relações mais saudáveis. E para quem tem apego evitativo, começa a olhar os muros que você cria para se dispor para uma relação, né? Porque o maior medo do apego evitativo? Me misturar com o outro. E o que o apego evitativo ganha com isso? Solidão.
ele constrói muros tão grandes, que se transformam num castelo tão grande, tão rígido, que ninguém é capaz de alcançar para se relacionar. Então, o que o apego evitativo chama para si, o que o apego ansioso chama abandono, o apego evitativo chama solidão. Então, é muito importante você olhar para o seu estilo de apego e perceber os muros que você cria para se relacionar. Não é pelo viés da culpa, não é pelo viés de culpar ninguém, é só para olhar e ver um caminho para você prosperar nessa área. E vamos para... E é uma solidão que às vezes é autoimposta, né? A pessoa se coloca nesse lugar de distanciamento. Você vai falar sobre o desorganizado? Não, mas pode falar, continua. Pode continuar. Isso, autoimposta. E às vezes até pelo viés de desculpas. Por exemplo, não quero me relacionar com aquela pessoa, aí põe um defeito, mas é um defeito que, na verdade, não prejudica nada. É irrelevante, né? É irrelevante essa palavra. Você falou a palavra perfeita. É irrelevante. Então, começa a perceber esses muros que você cria. Eu queria trazer algo que é importante para você anotar, tá? Para você reconhecer um pouco dos seus padrões. Então, anota se você tem um pouco desses padrões. O primeiro, sempre escolhe o mesmo tipo de pessoa. Comece a perceber se você escolhe sempre o mesmo tipo de pessoa. Se você está atraindo, mesmo que de forma intuitiva, um abandono. Ou se você está atraindo, mesmo de forma intuitiva, uma rejeição. Se você está atraindo de forma bem intuitiva um relacionamento totalmente à distância. Tem pessoas que só querem se relacionar à distância. Por quê? Porque relacionamento à distância não implica convivência. E convivência implica lidar com emoções. E emoções difíceis também. Aí reclama, mas o outro está indisponível. Mas você também, né? Tem algo em você que te conecta a essa pessoa indisponível, né? Exatamente. Perfeito, amiga. Perfeito. E tem algo que você está querendo reforçar aí dentro do seu ser. Realmente, eu sou sempre abandonada. Ou realmente, eu só alcanço relacionamentos difíceis. É como se tivesse que confirmar para você nas suas crenças que aquilo realmente acontece na realidade. Mas tudo isso não é racional, é emocional, ok? O segundo, sempre termina sozinho. Você é a pessoa que sempre fica sozinha, sempre termina sozinho. É um padrão. Terceiro, sabota todos os seus relacionamentos. Você percebe que todos os relacionamentos que você tem, de alguma forma, você está sabotando de alguma maneira. Ou botando defeitos no outro, ou colocando desculpas. Começa a perceber se você está sempre sabotando as relações. Encontrando dificuldades. Colocando dificuldades, colocando problemas onde não existe. Isso também é um padrão. Sufoca quem ama. Tá? Começa a perceber se você sufoca as relações. Liga demais, busca demais, não tem seus próprios projetos de vida, transformou o outro como o seu mundo. Sufocar as relações também é um padrão. Outro padrão. Foge quando alguém demonstra interesse. Não, calma aí. Aquela pessoa que só quer a pessoa que não quer ela. Já viu isso? Com a música da Marília Mendonça, não tem uma... Só que aquela pessoa que não está interessada, mas as pessoas que mostram interesse, você não se interessa, não é suficiente para você. Isso também é um padrão de fuga, ok? Outro padrão. Sente medo de se vincular e confiar. Também é um padrão. Outro padrão. Diminui sempre as suas necessidades para não incomodar o outro. Também é um padrão. Outro padrão, levantar muros e dificuldades e perfeccionismos e põe até tempo, né? Não, eu só vou me relacionar daqui a 3 anos, porque daqui a 3 anos é quando eu vou estar bem para me relacionar. Eu só vou me relacionar daqui a 1 ano, porque daqui a 1 ano eu vou estar disponível para me relacionar. Uma pessoa disponível para se relacionar, ela está disposta a estar aberta hoje. Hoje, no campo hoje, para as pessoas que você está conhecendo hoje, essa disponibilidade do coração hoje. Então, se você colocar tempo para se relacionar, com o momento certo para se relacionar, é bem provável que você esteja indisponível emocionalmente para um relacionamento, né? Porque a vida é relacionável. O ser humano nasceu para se relacionar. A gente é mamífero, né, minha gente? E o mamífero, ele se sustenta. Sim. Parte da sua sustentação também está nos relacionamentos. E você
falando, citando aí muito bem esses critérios, eu fiquei pensando também em casos que eu já atendi, muitos casos muito semelhantes a esse, e daquela pessoa que também tem um anseio muito grande por relacionamento, tem uma parte orientada, racional e consciente que afirma querer muito, né, se relacionar, mas tem uma outra parte também que é infantil, que muitas vezes é inconsciente, que a pessoa tem muito medo de sofrer algum tipo de rejeição, ou experimentar uma sensação, um sentimento de abandono, que muitas vezes nunca se configurou de forma objetiva, mas por conta de experiências antigas, experiências, né, infantis. Então, a pessoa, para não se expor a esse sentimento ou não vivenciar esse desconforto, a pessoa já se coloca no modo de afastamento. A pessoa não tem nenhum tipo de relação. A pessoa, né, quebra as pontes, destrói os vínculos, porque para ela ter essa experiência é sentida quase que como uma morte, né? É sentida como um aniquilamento. E aí faz parte também do nosso eu adulto e mais maduro saber que ser rejeitado muitas vezes é parte do processo natural da vida adulta, não é? E a gente não vai ser aniquilado por conta disso. Ou então a pessoa que tem um discurso que é muito infantil. Certamente você já deve ter ouvido isso na clínica. A pessoa fala, se eu me separar dele ou se eu me separar dela, eu vou morrer. Não é? E a gente sabe que objetivamente ninguém vai morrer. Claro que é doloroso, é difícil, um término, um divórcio, mas objetivamente a gente tem condições e recursos de sobrevivência. Não é? A criança que precisa e depende da presença e da constância do outro para sobreviver. Então, assim, esse assunto é muito rico porque tem, né, muitas camadas, muitos desdobramentos, e é uma coisa que eu tenho certeza, né, que você vê muito também na sua terapia, né, na sua prática, no seu consultório, assim como eu tenho visto também, né? Isso. E vamos falar agora sobre o apego caótico e desordenado, né? E é importante nós comentarmos aqui que essa questão é uma dor. Então, quando você olha pelo esse viés da dor de cada um, você tem que ter uma visão humanizada sobre como as pessoas se relacionam. Não pelo viés do julgamento, mas pelo viés daquela pessoa tem uma dor ali. Por isso que ela está agindo desta maneira. Isso traz uma humanização nas relações e não julgamento nas relações. Seja até nas relações fora do relacionamento amoroso, na igreja, no ambiente de trabalho, parentes. Você passa a olhar o outro pelo viés da dor que ele tem e não pelo viés do julgamento. Ok? E vamos para o apego desorganizado. O apego desorganizado é como se ele vivesse o apego ansioso e o apego evitativo na mesma pessoa. Imagina a dor dessa pessoa. Porque é uma oscilação. Tem tanto o medo de ser abandonado, como o medo de se vincular ao outro e se perder no outro, e vive isso ao mesmo tempo dentro do seu ser. Por quê? Porque foi um lar que recebeu amor e carinho e afeto, mas também foi um lar que recebeu algum tipo de agressividade. Ou abuso, né? Ou abuso, alguns tipos de abuso. Pode ser abuso físico, psicológico, verbal, sexual, enfim. Quem recebeu isso nesse mesmo lugar de amor, mas também recebeu algum tipo de agressividade, de abuso, dentro de si a qualquer momento eu vou ser abandonado, mas eu amo o outro, eu preciso do outro, mas tenho medo de me vincular ao outro porque esse lugar também não é confiável. Então fica nessa desordem emocional que fica muito difícil de se relacionar, porque é uma pessoa que tem o estigma de você é uma pessoa muito indecisa. É o apego dos indecisos, é aquele famoso que não sabe se casa ou compra uma bicicleta. É esse apego, ele é muito indeciso. Ele é muito indeciso. Não sabe se casa ou compra uma bicicleta, não sabe se casa ou compra um carro, não sabe se casa ou constrói uma empresa. Ou faz uma viagem. Ou se casa ou faz uma viagem. Não sabe. Se imigra ou se fica. Se fica. Não sabe. Ele não tem uma prioridade fixa dentro de si. Por quê? Porque essa segurança emocional fixa dentro de si não foi construída. Não foi construída dentro de si. Então, ele não consegue colocar os lugares de prioridade de fato na vida. A gente não vai conseguir tudo ao mesmo tempo. Tudo na vida a gente vai ter que fazer escolhas e ter segurança de fazer essas escolhas. Mas o apego desordenado, ele não consegue nem sequer escolher.
Ele é muito indeciso. Então, ele fica nessa oscilação emocional que, primeiro, é prejudicial para ele e muito difícil para o outro também. Que para o outro, algumas pessoas já falam, essa pessoa parece uma bipolar, né? Mas não é um bipolar. Tem nada a ver com não transtorno. tem nada a ver com transtorno, como a gente disse ali no início. Não tem nada a ver com transtorno emocional. Dentro dele, a desregulação emocional está ligada e desligada, ligada e desligada, ligada e desligada o tempo inteiro dentro dele. Ele sente a emoção de forma profunda, de forma quase depressiva, depois desliga. Sente a emoção de quase profunda, bem emocional e às vezes até ansiosa, mas desliga. Então ele vai ligando e desligando as emoções dentro dele. Consegue se conectar, mas precisa voltar para si para desconectar. É aqueles memes daquela pessoa assim, que está num evento social, mas depois tem que passar uma semana se recuperando do evento social que passou, sabe? Porque ele liga e desliga. Apesar dele estar muito intenso naquele evento social, ele precisa se desligar um pouco daquilo durante muito tempo também. Porque para ele também se misturar muito com o outro se torna também muito cansativo emocionalmente. Então é o apego que a gente chama do apego indeciso, né? Que eu brinquei aqui, que não sabe se caso eu compro uma bicicleta. Porque, de fato, ele ainda não tem essa organização e essa segurança dentro de si de fazer escolhas. Porque o corpo dele, as emoções dele estão ligando e desligando. Quer tudo, mas ainda não constrói nada. E na vida real adulta o que você quer? O apego caótico, ele não consegue responder essa pergunta. O apego ansioso, ele consegue responder essa pergunta. E o apego evitativo consegue responder essa pergunta. O caótico, ele não consegue responder. Quando você pergunta para o apego caótico, o que você quer? Ele não consegue responder essa pergunta. Ele quer tudo e, ao mesmo tempo, não constrói nada. Então, é muito importante olhar para este lugar. E talvez o estilo de apego que mais precisa do processo terapêutico seja esse. Todos precisam, tá? Mas esse estilo de apego é o que mais precisa, porque é o que mais cansa fisicamente. Do ligar e desligar, ligar e desligar. Cansa muito fisicamente. Então, o apego desordenado, caótico, precisa muito de ajuda terapêutica para manter uma relação amorosa, ok? Então, já deu para você aí perceber qual é o seu estilo de apego? Deu para anotar aí mais ou menos qual o estilo de apego você tem? E pode ter um mais predominante, mas você também pode oscilar por outro estilo de apego, porque a Aline mesmo conversou comigo que a nossa vida, ela não é uma caixinha teórica. É um bloco rígido, né? Não é um bloco Nossa personalidade e o nosso estado de humor, muitas vezes, ele é flutuante e deve ser mesmo, né? E quanto mais enrijecido, quanto mais enrijecido mesmo, a palavra fugiu, né? É mais um sinal de adoecimento. E a questão é a seguinte, a gente não escolhe, né, o nosso estilo de apego, a gente não escolhe como nós fomos cuidados, a forma como a gente se relacionou com os nossos cuidadores, mas a gente pode escolher cuidar como esse estilo de apego nos afeta hoje. A gente pode escolher olhar para a nossa vida, olhar para a nossa saúde mental com muito mais acolhimento e com menos julgamento. Com menos julgamento, né? Com menos culpabilização. Então, é esse convite que a gente quer fazer aqui para a audiência. Se você se identificou com um estilo de apego, se você sente que precisa de ajuda porque modificar esse padrão é muito difícil você fazer isso sozinho, você ter esse tipo de reconhecimento, ter esse olhar, conseguir se olhar de cima e ter mais clareza, mais organização mental e emocional. É difícil, então a gente quer deixar esse espaço aqui da terapia para você também, né? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Até porque a cura, na verdade, porque existem visões diferentes do que a cura, né? A cura nada mais é. Esse é o estilo de apego que você tem. Mas você pode chegar a dar respostas de apego seguro. E o caminho é cuidar de você. Porque o que faltou foi cuidado. E o que você precisa receber? Esse contorno de cuidado. E quem vai oferecer esse contorno? A terapia. Um vínculo seguro, né? Um vínculo estável. Um vínculo que te transmite validação, que não minimiza, né, suas dores, as suas angústias. É isso que a terapia se propõe a fazer. Então, para a gente encerrar, a gente tem um quadro que a gente abre uma caixinha de perguntas e aí a audiência manda uma pergunta pra gente. A Aline recebeu uma pergunta lá no Instagram dela. Aliás, você segue a gente nas nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso contato no Instagram. Agora eu tenho TikTok, tá? Eu sou uma millennial que agora... Você tem TikTok?
TikTok, amiga? Eu fiz. Você então, que me ensinou, na verdade. Que a Aline, ela é muito assim, pra frente nas redes sociais. E eu vou aprendendo com ela. Então, mas aí agora tem TikTok, a gente tem YouTube, tem o Instagram, então a gente vai deixar tudo aqui linkado na descrição do vídeo. E a Aline recebeu uma pergunta lá, você quer compartilhar com a audiência? Claro, a pergunta é de uma moça, né, que ela falou que ela percebe muito dependente na relação com o namorado, que ela não consegue fazer nada sem pensar nele. E o namorado tem uma tendência a ser uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que tem os seus espaços emocionais e que some. E às vezes some uma semana. Some 2 semanas, some 3 semanas. E isso vai gerando nela muita mas aí é muito espaço, né? É muito espaço demais. Angústias emocionais. E quando ele faz isso, ela que busca ele. Através de mensagens, através de muitas ligações. Vai na casa dele. E ela diz que isso está extremamente cansativo para ela. Mesmo um casal cristão, que se gosta muito, mas que ela percebe que este comportamento, eu vou dizer, não é o comportamento que ele quer, é o sistema nervoso dele que está desligado, isso é algo também emocional e fisiológico, tá? Então, diante disso, ela quer uma resolução. O que ela pode fazer? Né? E eu acho que nesse meio do podcast a gente respondeu muitas coisas. Tá bem respondido. Muito respondido. Primeira questão da dependência emocional é se voltar para você, um autocuidado. Ninguém vai curar sua dependência emocional. Ninguém pode entrar neste lugar do autocuidado. Segundo o que a Aline disse, só você vai conseguir dar o contorno na sua história de vida. Terceiro, você tem que ter essa percepção se esse relacionamento está sendo bom para você. Para você também ser essa pessoa que tem uma força emocional de fazer escolhas, né? E o quarto, é impossível. Se for o caso de você ter o apego ansioso e o apego evitativo, é impossível essa relação dar certo sem o acompanhamento terapêutico. Precisa muito. E para ambos. Porque vai ser difícil ele se relacionar com você como vai ser com qualquer outra pessoa na vida dele. E, consequência, você também. Vai ser difícil se relacionar com ele como qualquer outra pessoa. Porque o nosso apego vai se repetir. Não adianta mudar de pessoa, porque ele vai se repetir. Porque a questão não está no outro em primeiro lugar, está em nós. E as pessoas que nós escolhemos também tem a ver com uma resposta do nosso estilo de apego. E uma coisa que eu recebo muito esse tipo de pergunta, como é que eu vou saber se está na hora de terminar o meu relacionamento ou não? Às vezes eu penso, não sei se eu preciso, se eu devo insistir, se esse relacionamento tem futuro. E às vezes a gente tem alguns desajustes que a gente não consegue lidar. Acho que a principal resposta, né, que eu posso dar para uma pessoa que está numa situação como essa é quais são os seus limites. Né? A gente precisa ser conectado com o nosso estado mental, com o nosso estado emocional e com os nossos limites. Porque às vezes não quer dizer necessariamente que o outro seja uma pessoa ruim, mas muitas vezes a junção de um casal, um relacionamento, o outro tem hábitos, tem comportamentos e estilos de personalidade que ultrapassa as suas fronteiras, ultrapassa os seus limites e que traz algumas perturbações. Então é muito importante você estar conectada com seus limites, não entrar num lugar de submissão excessiva, comunicar, olha, eu acho que a gente pode ajustar esse afastamento, eu entendo que você precisa ter o seu espaço, eu entendo que você tem a sua própria rotina, as suas próprias limitações, mas eu tenho necessidade de ter um vínculo mais constante, mais presente, né? Ter uma comunicação assertiva e muito clara é extremamente importante, né, num relacionamento. E, para além disso, é muito importante nós, enquanto mulheres, para homens também, mas eu sei que a nossa audiência é majoritariamente feminina, né? A gente construir núcleos de cuidados independentes do outro, por melhor que uma relação seja, por mais saudável que o outro, né, se apresente para você, você precisa ter os seus vínculos, você precisa ter o seu trabalho, você precisa ter a sua realização para além do outro. As suas amigas. As suas amigas, né? Não vou dizer que você vai ter, sei lá, um podcast, ou pode ter, né, o seu podcast, mas enfim, ambientes que você possa se reconhecer quem você é e que te tragam também esse sentimento de identidade e de satisfação. Isso não é? Aí. Finalizando esse podcast, espero que tenha ajudado vocês, espero que você tenha conseguido perceber o seu estilo de apego, não pelo viés do julgamento, mas pelo viés da busca de ajuda.
Gente, um beijo pra você. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo à segunda temporada, né, do podcast, do Saúde da Alma Podcast, na verdade. Isso. E a gente espera você no próximo episódio, beleza? Um beijo, até a próxima. Até a próxima.